A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SMV 20, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Meu nome é Felipe Gama, sou líder da Escola Bora Vender na Loja Integrada e durante essa semana eu vou estar aqui mediando com vocês a trilha sobre marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar vocês que estão aí de casa assistindo a gente a registrar esse momento, pega o celular de vocês, tira uma foto, marca lá, ó, as redes sociais da Clint Hub e a hashtag SMV20. Combinado? Para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre como a otimização da conversão se aplica ao crescimento do e-commerce. Eu estou trazendo aqui o Edu Costa, diretor da LinkedIn. Edu, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer conversar contigo. Queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, da LinkedIn para a gente. Pô, cara, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, pessoal da Clint, da SMV Hub aí, galera, todo mundo que estiver assistindo aí, muito obrigado pela presença. Eu estou aqui muito feliz de compartilhar com vocês mais sobre como é que vocês podem otimizar a conversão. Na LinkedIn, a gente trabalha com estratégias digitais e a gente ajuda desde prestadores de serviço a empreendedores digitais a estruturarem funis de vendas que vendem todos os dias, né? E o nosso papel principal, que eu venho feito nos últimos 5, 6 anos no marketing digital, é só otimizar a conversão, é só gerar mais venda, mais resultado. Eu acho que é isso que todo mundo aí do outro lado está esperando. Eu espero poder ajudá-los nisso. Legal. Edu, obrigado aí mais uma vez por você estar com a gente. Para começar o nosso bate-papo, eu queria já te perguntar, que é até uma dúvida também de todo mundo que está assistindo a gente, o que de fato é a otimização da conversão? Boa. Para deixar todo mundo nivelado, para todo mundo saber, de fato, né? Otimização de conversão nada mais é do que você fazer mais vendas com a mesma quantidade de tráfego que você gera hoje, né? Então, essencialmente, resumindo muito, é isso. Então, vamos supor o seguinte, eu costumo brincar com o pessoal falando assim, o que é mais fácil? É mais fácil eu dobrar o meu tráfego ou dobrar minhas conversões? É mais fácil eu gerar 2.000, se eu tenho 2.000 visitas, é mais fácil eu gerar 4.000 visitas ou aumentar de 2% para 4% a conversão? Aumentar a conversão é bem mais fácil, né? Então, a ideia de trabalhar a otimização de conversão é isso. É você conseguir gerar mais resultado com menos esforço a partir da experimentação. Então, otimização de conversão é essencialmente fazer marketing orientado a experimentos. Tem muito a ver com growth hacking também, né? Que é justamente a ideia de você fazer experimentos e desenvolver coisas dentro do seu site para aumentar a sua conversão e conseguir fechar mais vendas com o mesmo esforço. Legal. A gente teve uns bate-papos já sobre mídia paga esses últimos dias, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Dessa importância da experimentação, né? Quando a gente trabalha com mídia paga, quando a gente está criando essa estratégia, né? E aí, Edu, aprofundando um pouquinho mais sobre a otimização da conversão, quais são as etapas que a gente tem ali na hora de realizar esse processo de otimização da conversão? Então, antes de entrar nas etapas de um processo de otimização como esse, é importante entender o raciocínio por trás da otimização. Como você falou aí, cara, falou muito bem. O pessoal de tráfego, né, é uma galera que está focado em trazer o máximo de pessoas para a nossa oferta, está focado em trazer o máximo de pessoas para nossas páginas de vendas. Mas será que só isso converte? Não converte, né? Eu posso colocar 1 milhão de dinheiro em tráfego e posso converter ridiculamente pouco se a minha página não estiver preparada para isso. Então, a ideia de você otimizar a conversão é você criar uma página que conecta cada vez mais com o teu público. Estou falando isso por quê? Para entender o processo de otimização de conversão, é importante entender essa questão inicial. A oferta tem que estar atrelada, tem que ter contexto, tem que ter uma promessa forte, tem que ter uma entrega de valor ali, você tem que mostrar, tangibilizar o valor na página para que essas conversões aumentem, né? Então, o processo de otimização de conversão, ele é muito semelhante ao processo, por exemplo, de uma metodologia científica, né? A gente fala que a gente é cientista do marketing, e é verdade, né? Qualquer pessoa que trabalha com otimização de conversão, com growth, é uma pessoa que é um cientista do marketing. Alguém que analisa profundamente os dados,
formula uma hipótese do que pode ser melhorado dentro da página, dentro do funil, estrutura um experimento, roda esse experimento e vai analisar depois se aquela mudança aumentou ou não a conversão como a gente estava esperando, estatisticamente falando, né? Então, às vezes, a gente pode, inclusive, a gente pode falar um pouco mais disso lá na frente, mas as pessoas, às vezes, fazem uma melhoriazinha no site e aí aumenta as vendas. Pô, caraca, a gente mudou, sei lá, mudamos a cor do botão, conseguimos aumentar as vendas. E aí, no mês seguinte, as vendas começam a diminuir. O cara, pô, não entende e tal, porque às vezes as mudanças elas são pontuais, mas elas não têm relevância estatística, né? O fato de uma mudança gerar bom resultado não significa que entrando mais gente, aquele bom resultado vai se manter. E aí entra muito do raciocínio científico, de você entender que você precisa, sim, estar atrelado às estatísticas, você precisa ser profundamente data-driven, né? Orientado a dados. Então, qual é a forma mais rápida de eu crescer o meu e-commerce? Qual é a forma mais rápida de aumentar minha receita? Qual é a forma mais rápida de aumentar minhas vendas? Cara, primeira coisa, olha os seus dados profundamente, entende o que eles estão falando para você. Eu estou cansado de ver donos de e-commerce, analistas de e-commerce que não sabem analisar dados, não sabem olhar as informações no GA, no Google Analytics, e entender o que está dizendo aquelas métricas ali, né? Ou não sabe dizer, por exemplo, qual tipo de dispositivo móvel tem maior taxa de conversão ou menor taxa de conversão, ou encontrar um outlier, né? Encontrar alguma coisa que foge muito da curva e saber que ali pode ter um ponto importante para a gente tentar otimizar ou escalar para as outras coisas. Então, analisar dados, aprender a analisar dados é fundamental. Por isso que eu falo que CRO, otimização de conversão, né? Conversion Rate Optimization, ele poderia ser, é o casamento perfeito entre você entender como o tráfego funciona, entender sobre o comportamento do consumidor e entender sobre dados, né? Porque o que a gente vai fazer para aumentar a conversão é um resultado de tudo isso. Por exemplo, a minha página pode ser a mais incrível do mundo, mas se o tráfego é desqualificado, ela não converte. Então, depende do tráfego que está qualificado. O tráfego é qualificado, significa que a minha página vai vender? Não, porque a minha página tem que conectar com o que o meu público está fazendo, né? A minha página tem um tráfego qualificado, a minha página está conectando com o público. Significa que estou vendendo bem? Talvez não, porque eu posso ter algum problema ali, algum gargalo dentro da minha página, pode ter algum problema técnico, pode ter um problema de usabilidade. O pessoal caga muito na usabilidade de e-commerce, muito, tá? Fica aqui o alerta para vocês. Você pode estar perdendo dinheiro porque você não tem um site decente. Então, tem muitos problemas aí que você pode identificar que pode estar atrapalhando ou não. Como é que você vai saber o que está atrapalhando ou não? Analisando os dados. Entendendo os dados, aí você vai entender, cara, o que eu posso desenvolver para resolver esse problema aqui? O que eu posso fazer que eu acredito que vai melhorar esse resultado? E a partir daí você vai formular uma hipótese. Eu acho que mudando a copy eu vou melhorar. Acho que fazendo um pricing diferente eu vou melhorar. Acho que adicionando mais fotos no meu e-commerce eu vou conseguir melhorar. E a partir daí você vai rodar um experimento, vai experimentar o teste AB, né? Famoso teste AB, que todo mundo quer fazer e ninguém faz, né? Uhum. Muita gente quer fazer, mas ninguém faz. E aí você vai estruturar um teste AB para você entender se aquela alteração gera o resultado que você espera, né? E a partir daí você vai ter um ciclo que vai se fechar. É muito parecido, por exemplo, com o mesmo processo que você já deve ter visto aí em startup, na própria metodologia científica mesmo, no growth hacking, que é aprendizado, experimento, análise de resultados. Cara, é esse ciclo, né? É esse ciclo. O que vai mudar em relação ao que você faz na empresa, desse ciclo de experimentos, para o que você faz dentro de CRO, é que o teu objetivo ali é um só, conversão. É aumentar as tuas conversões. O que é conversão? É geração de lead? É venda direta como no e-commerce? É, sei lá, cadastro de cliente? É pedido de proposta? Não sei qual é a conversão. No caso aqui, especificamente, como a gente está falando com o público de e-commerce, né? A conversão aqui é compra direta. Só que, cara, tem uma outra conversão também, tá? Que é a conversão em boleto, né? O cara compra ali o boleto, e aí, será que esse boleto está convertendo lá no final? Não sei, né? Provavelmente não, tem uma taxa grande aí de desistência no meio do caminho, né? Como é que eu posso otimizar aquela taxa de conversão lá? Então, tudo que você faz no marketing, essencialmente tem taxa de conversão. Tem taxa de conversão para tudo no marketing. O ponto é exatamente entender qual é o problema, identificar, analisar os dados para entender qual é o problema que uma página tem, ou que o teu funil tem, ou que está ocasionando a perda de resultado, em levantar uma hipótese que vai ajudar a resolver isso, e a partir disso estruturar um experimento que vai te ajudar a saber se aquela mudança vai, de fato, incrementar suas vendas ou não. Legal. Edu, gostei muito dessa analogia que você trouxe sobre a metodologia científica, né, aplicado às estratégias digitais.
Eu realmente acho isso muito interessante. Eu nunca tinha ouvido ninguém fazer essa analogia e realmente para mim faz muito sentido, né? Porque é exatamente isso quando a gente fala sobre estratégia digital. Testar, tentar entender onde você pode otimizar, tentar construir a estratégia em cima de testes e de fato, fazendo os melhoramentos nela conforme você vai adicionando coisas novas. É realmente Exatamente. assim, achei incrível, olhando por esse lado, é totalmente plausível, assim, que você falou, concordo E assim, a gente tem plenamente. o digital inteiro à nossa disposição, né, cara? Sim, O digital oferece tantas possibilidades para a gente. A gente tem hoje uma capacidade de mensuração de resultado que a gente nunca teve antes na história do capitalismo, sei lá. Então, assim, por que não usar essa capacidade de mensuração para aumentar a eficiência dos nossos resultados, né? O que está faltando sim. hoje? Eu falo isso como professor. Eu dou aula em faculdade, eu dou aula em cursos paralelos também. Então, assim, eu faço um monte de coisa, dou muita aula, tenho muitos alunos. E o que eu mais vejo é gente que não sabe analisar dados. Então, se você está vendo aqui, se você é um analista de e-commerce, se você é um dono de um negócio de e-commerce, se você tem uma loja e você não sabe analisar os dados, cara, vai procurar agora informações que vão te ajudar a se tornar mais proeminente nessa capacidade que vai ser fundamental para hoje e para o futuro. Legal. Edu, eu queria que você trouxesse para a gente aí, né? A gente estava falando sobre otimização da conversão e isso acaba se relacionando muito à questão do funil da conversão, né? Eu queria que você passasse para a gente uma visão geral sobre esse funil da conversão, como ele funciona, as etapas dele. Boa, legal. Pensar no funil dentro de e-commerce, às vezes o pessoal não consegue visualizar o funil, né? A gente foi educado tanto tempo de inbound, de marketing, né? Você falando de conteúdo, e a gente foi educado, e às vezes o dono de e-commerce, ele não consegue enxergar o funil dentro do que ele faz. Porque para ele é muito prático, cara. Eu compro o tráfego, o cara entra na minha página, compra e gerei receita. Ou o cara entra na minha página, não compra, capturei ele no remarketing, vou perturbar esse cara até ele comprar de mim. Então, o cara meio que não consegue enxergar onde está o funil aí. Só que se você parar para pensar, cara, cada etapa dessa jornada é um funil. Isso monta um funil, certo? Por quê? Quantas pessoas você leva do Google, ou do Facebook, ou do Instagram, ou dos canais que você usa de tráfego, né, para a tua página? Esse é o primeiro dado. Dessa galera, quantos acessam a tua página de produto? O cara pode ficar ali só na página na home, ou pode só olhar ali e sair, mas quantos dessa galera realmente entra na página de produto? Quantos deles entram na página de checkout? Quantos deles do checkout efetivamente convertem em cliente? Olha aqui o meu funil. E aí os caras depois chegam para mim e falam assim, não, a gente trabalha com venda direta, a gente não tem funil. Eu falei, como não tem funil, cara? Funil está em tudo no marketing, está em tudo. Não tem como não ter funil. Você tem funil. O ponto é você saber enxergar esse funil. Se você enxergou, você sabe, e sabendo que está estruturado dessa forma, você precisa ser capaz de olhar o funil, porque o funil está relacionado diretamente com o teu resultado. Pensa comigo. O quão mais difícil é, eu também dou consultoria, né, e mentoria, pensa, quando eu pego o mentorado para analisar o negócio dele, o quão mais difícil é eu analisar a performance de um mentorado se ele não tem essas métricas claras. Se ele não sabe quantas pessoas ele leva no site dele, quantas pessoas entram no checkout, quantas pessoas compram. Se ele não tem essas métricas claras, quão mais difícil é? E aí que tá. Se você não sabe, como é que você vai encontrar o problema? Onde é que você vai encontrar, como é que você vai encontrar onde está o gargalo do teu funil? O que está impedindo você de vender mais? É o teu tráfego? É a tua página? Tá uma merda? É o teu checkout que não está funcionando? É o teu pós-venda que está zoado? Muita gente perde dinheiro no pós-venda, né? O que está acontecendo aí que não está funcionando? Se você não tem o teu funil bem estruturado, se você não entende cada uma dessas etapas, você vai olhar e não vai conseguir enxergar onde é que está o gargalo. Mas se você tem esses números claros, vai ficar muito mais fácil para você. Cara, estou gerando muito tráfego, mas estou convertendo pouco na minha página. Ou tem muita gente chegando na minha página de produto e pouco levando o produto para o checkout. Então, parece que o tráfego está qualificado? Será que minha página está sendo atraente para o cara colocar o produto está sendo atraente para o cara comprar? Então, o que está impedindo os caras de colocar no carrinho o produto, né? Então, se você tiver isso mapeado, fica muito mais fácil você identificar onde é que está o problema, onde é que está o gargalo, e fazer esse funil virar um cano, né? Em vez de ser um funil, virar um cano para passar mais pessoas para a conversão. No fim, o funil ele é altamente estratégico ali, né? Você conseguindo enxergar cada etapa corretamente, qual o gargalo de cada etapa, né? Onde esse cliente ele não está conseguindo finalizar para passar para a próxima etapa, você consegue criar ações para conseguir converter mais. Isso, cara.
Exatamente. Isso evita um problema sério também, que é o cara investir os esforços no lugar errado. Porque, pensa comigo, tirando os big players do mercado de e-commerce, né? Vamos pensar em a galera que tem um e-commerce médio. Quem está começando agora, que é a casa de muita gente. Exatamente. Muita gente está começando agora, tem um pequeno e-commerce. Pensa essa galera. Você tem poucos recursos, certo? Você não tem tanto dinheiro para você investir assim em tráfego, você não tem milhares de reais para você contratar um time gigantesco de marketing, você tem poucos recursos. Se você não é capaz de você analisar suas métricas, entender o teu funil, você pode alocar o pouco recurso que você tem no lugar errado. Às vezes você tá se matando ali, mexendo na página, mudando a página inteira, fazendo milhares de testes AB, e a conversão não aumenta. E aí quando você pega um analista inteligente que vai olhar os seus dados, vai falar assim, cara, o problema está no tráfego. Não está na conversão. Você nunca vai converter esse tipo de gente que está vindo. Entendeu? Se você não tem esse olhar estratégico, você precisa desenvolver essa capacidade. Porque se você não desenvolve, o resultado do teu e-commerce nunca vai vir, tende ao fracasso, né? Você precisa olhar de forma estratégica para você entender exatamente esses pontos. São os pontos que vão garantir que o teu e-commerce seja realmente eficiente. O e-commerce consiga olhar as métricas e converter mais. Legal. Perfeito, Edu. Eu acho que você acabou até respondendo essa pergunta que eu ia fazer agora para você, que era como aplicar o CRO ao e-commerce, né? Você já acabou falando um pouquinho sobre isso, está muito relacionado às etapas de como esse processo eles são realizados, a gente conseguir enxergar isso de forma mais estratégica. E aí eu vou trazer aqui uma nova pergunta que está muito relacionada a esse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem visto aí que muita gente tem entrado para comprar online, né? A gente tem muitos consumidores entrando nesse ambiente digital, né? E isso com certeza vai trazer impactos, principalmente esses novos consumidores, eles vão trazer impactos para os e-commerces no geral. E aí, como esse comportamento online dos usuários, ele pode influenciar na otimização da conversão? Cara, ele pode influenciar radicalmente. Porque, cara, eu ouvi uma frase de um especialista de e-commerce, Thiago Sarraf, que foi um aluno meu também, foi mentorado meu, foi meu professor também, o doutor e-commerce, né? Gente boa demais. E ele falou uma frase para mim, cara, que eu nunca esqueci. Ele falou assim, cara, desde o começo da pandemia está sendo um Black Friday por dia. Para aquela galera que está aproveitando a oportunidade, está sendo um Black Friday por dia. Aquilo que você está sendo, o que você faturava no Black Friday está conseguindo faturar o tempo todo, né? Por quê? Porque a quantidade de pessoas que entraram no digital para consumir é massiva. O que você faz quando a gente está numa sociedade de consumo? Vamos parar com a sociologia barata, mas vamos lá. A gente está numa sociedade de consumo, né? Se você fecha os shoppings, se você fecha as lojas, as pessoas não param de consumir. Mesmo que não tenha tanto dinheiro, as pessoas não param de consumir. Vão arranjar um lugar diferente. Elas vão encontrar outras soluções para consumir. Ou em outros lugares, ou outros produtos. Né? Então, por exemplo, talvez o cara não compre um filé mignon, mas ele vai comprar uma linguiça. Né? E se ele não compra no açougue, ele vai pedir no supermercado online. Porra, é isso. Né? Então, tá atento a esse tipo de oportunidade. Então, a pandemia, cara, mudou drasticamente a forma como a gente vai trabalhar a otimização de conversão daqui para frente. Conversão de forma geral, né? Por quê? A gente tem uma entrada massiva de pessoas consumindo no digital, que estão procurando aquilo que você está vendendo, e aí cabe a você aproveitar essa oportunidade para você começar a otimizar as suas vendas. E como é que você pode começar a fazer isso? Uma forma simples e prática que o pessoal começar a fazer. Você pode começar simplesmente perguntando o que o teu público quer comprar. Tem ferramentas gratuitas aí, que você pode buscar, depois se quiser, manda uma mensagem no Instagram que eu mando para vocês uma relação. Mas tem várias ferramentas de analytics super simples que você pode implementar no teu e-commerce para perguntar o que o teu público está buscando no teu site. E se ele consegue encontrar ou não. Isso já ajuda horrores. Eu já trabalhei num projeto de CRO de um e-commerce grande, um e-commerce grande na área de ar-condicionados e tal. E dentro desse projeto, a gente colocou lá, cara, sabe aquele soft pop-up que aparece no cantinho assim da tela, né? Uhum. No cantinho assim da tela. A gente só perguntou pro cara o seguinte, ó. Você já comprou um ar-condicionado antes? Sim, não. Só isso que a gente perguntava pro cara. A gente descobriu que 70% nunca tinha comprado um ar-condicionado antes. 70% da galera que respondeu a pergunta, tá?
que obviamente refletia o tráfego que estava sendo trazido. Ou seja, era a primeira compra do ar-condicionado. Quais dúvidas tem o cara que tem a primeira compra no ar-condicionado? Quantos BTUs eu preciso para gelar a minha casa ou meu quarto? Qual a melhor marca para comprar? Porque o cara que já comprou, ele vai sempre comprar aquela marca, né? Sim. O cara que comprou aquela marca vai sempre comprar daquela, porque ele já experimentou antes, ele dificilmente tende a mudar, não sei que tem uma puta oferta, mas de forma geral ele tende a manter a marca. Ele já sabe quantos BTUs ele precisa para gelar o quarto dele. Então, assim, tem informações que esse cara já sabe. Mas para quem está comprando pela primeira vez, são informações fundamentais. O que a gente fez? Na página de produto, a gente colocou lá uma calculadora de BTU. Descubra quantos BTUs você precisa para o teu quarto. E o resultado da calculadora, ou o cara mantinha o cara na página do produto que ele estava vendo, ou mandava ele para a página do produto certo. Da mesma marca, mas com o BTU certo. Né? Cara, só isso aumentou as conversões em 17%. Estou falando aqui de um e-commerce que fatura milhões, tá? Entregar a experiência melhor, né? Você consegue entregar a experiência, já entregar o produto que ele precisa de forma mais direta. No colo, né? Você pega o consumidor no colo e leva ele para comprar de você. Então, assim, cara, agora pensa no impacto disso. 17% de aumento de conversão de um e-commerce que fatura milhões, vindos de uma pergunta feita com uma ferramenta gratuita ali no cantinho do site. Tá? Um insight que foi gerado ali. Então, repara o processo do CRO que a gente está falando aqui. Ó. Olha só o insight. Ó. Primeiro que a gente falou, ser capaz de analisar os dados. Né? Então, a gente criou lá a enquete para levantar dados com o público sobre a oferta. Se a gente estava atendendo ele ou quem era aquele perfil de cliente. Né? 70% nunca tinha comprado um ar-condicionado. E aí que a gente falou, cara, que hipóteses a gente pode levantar para melhorar a conversão considerando esse problema? Se a gente botar uma calculadora de BTU na página, poderia ser várias outras hipóteses, a gente criou várias outras hipóteses, né? Mas vamos começar por essa. Se a gente colocasse uma calculadora de BTU na nossa página, será que já aumentaria as conversões ou não? Né? E a gente criou, e além de melhorar a experiência do usuário, que a gente falou aqui, né, brincando, é quase como pegar o cara pela mão e levar ele para compra, né? Além de melhorar a experiência do usuário, que é algo que é um valor intangível, mas que é fantástico, né? A gente também aumenta de forma objetiva as vendas. Porque a gente entregou exatamente aquilo que o cara queria, né? Só que aí, repara o seguinte, muito importante, tá? E-commerce do meu Brasil que está assistindo a gente. A gente não teve a ideia, criou o negócio e colocou em definitivo no site, tá? Porque aumentou 17% das conversões, mas poderia ter derrubado em 30%. Tá? Poderia ter dado muito errado. Beleza? Então, não façam isso. Não saiam mudando que nem um maluco. Ah, não, meu concorrente colocou lá, tipo, um pricingzinho lá, ou botou uma forma de frete diferente, vou colocar na minha loja também para aumentar. Cara, não faz isso. Você não conhece os bastidores do negócio do concorrente, tá? Então, analisa o teu público, o teu site, a tua realidade para você experimentar. E sempre experimenta antes. Faz um teste. Coloca um teste aberto. O Google, cara, na minha época, como fosse muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás, cara, você tinha que comprar ferramentas caríssimas de teste AB. Não sei quem lembra aí do Optimize, né? Optimizely. A gente tinha que comprar o Optimizely ou então aquele VWO, que era uma ferramenta indiana, para fazer teste AB caríssimas, né? Caríssimas. Cara, hoje o Google Optimize está aí de graça, no teu Analytics, te dando lá teste AB de graça para você testar e você não está aproveitando a oportunidade. Então, testa. Testa para você saber se aquela hipótese vai realmente gerar resultado para você ou não, tá? Antes de fazer qualquer mudança abrupta. E se o que eu falei aqui não é o suficiente para te convencer disso, eu já tive cliente que estava perdendo R$40 mil por dia, porque mudou o site inteiro sem testar nada. Então, espero que isso sirva de alerta para vocês, tá? Sempre testem para que vocês consigam fazer aquilo que realmente é cientificamente relevante, estatisticamente relevante, de que funciona. Legal. Edu, traz para a gente também, hoje, com a sua experiência, né, dentro do e-commerce, já esses anos todos, o que você enxerga assim, que são os principais gaps, os gaps mais comuns que não permitem que o e-commerce ele cresça, que ele tenha sucesso de fato? O que você enxerga que as pessoas elas fazem de errado e acabam sendo impeditivos para que elas consigam performar melhor, crescer? Fora a questão dos dados que eu já levantei aqui, eu acho que outro ponto que é fundamental, que a galera peca muito, é capacitação de time.
Eu não sei se você que está assistindo aqui, você tem uma agência, eu não sei se você faz seu marketing por conta própria, eu não sei se você tem um gestor de tráfego, se você tem um analista de e-commerce, eu não sei como é que você conduz o seu negócio, mas é importantíssimo você se preocupar com a capacitação do seu time, tá? Invista em capacitação, torne o seu time tão foda quanto você pode tornar, porque essa galera que trabalha no dia a dia da tua empresa para que ela cresça. Se você não investe em que eles façam o melhor trabalho, você está jogando dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora. Então, aquele salário que você paga ali pro cara, que poderia estar voltando para você em 23, 30 vezes, está voltando para você em 5 vezes, se você colocar na ponta do lápis, né? Só porque você não investe que esse cara saiba mais e cresça mais e tenha um conhecimento necessário para o seu negócio acelerar. Então, investe na capacitação do seu time, porque você está perdendo dinheiro se você não torna o seu time tão bom quanto você poderia ser. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gente enxergar o e-commerce além de você construir uma loja e colocar ela no ar para vender, né? Eu acho que o e-commerce ele é feito por muitas coisas diferentes, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem que falar sobre o atendimento, a gente tem que falar sobre a parte de marketing desse e-commerce, a gente tem que falar sobre o gerenciamento dele, e a gente tem que lembrar que são pessoas que fazem essas funções, né? Que realizam essas funções. Exatamente. E se a gente quer que esse e-commerce ele tenha sucesso, a gente precisa colocar pessoas qualificadas ali, né? Para construir uma estratégia boa de atendimento, porque o atendimento hoje ele se transforma em vendas, ele se transforma em conversão também, impacta bastante. O cara comprar de novo de você. Exatamente. Então, realmente conseguir enxergar tudo isso, o e-commerce, além do e-commerce, né? Não só como uma loja virtual que você coloca no ar e pronto, foi lá e... enxergar o e-commerce como um negócio, né, cara? Como um negócio que ele é. Vender é o core do negócio, mas não é só isso, né? Para a venda acontecer, depende de você ter um site funcionando, um site bom, otimizado para conversão, uma loja boa. Depende de você ter tráfego, pessoas chegando na tua loja todos os dias. Depende de você ter um bom atendimento para a pessoa que não comprou agora ou que já comprou e que está com dúvida ou que não tem um suporte, né? Depende de você manter relacionamento com esse cara, né? Porque para ele comprar de novo de você, sei lá, acho que 30% das vendas de e-commerce ainda vem de e-mail marketing, né? Então, e tem gente que faz isso ainda meia boca ou delega para a agência fazer de qualquer jeito, perdendo dinheiro, por sinal, né? Cara, tem muito mais coisas, né? Tem a parte contábil, a parte financeira, né? Olhar para a tua loja virtual como um negócio, cara. E como um negócio, você tem que ficar atento às múltiplas frentes dele. Você não é só um lojista virtual, você não é só o dono de e-commerce, você é um gestor de um negócio. Então, para você que está conduzindo um negócio aqui, eu acho que essa conscientização ela é fundamental. Legal. Edu, no seu treinamento o Código das Vendas Digitais, você ajuda as pessoas a entender as principais engrenagens para fazer uma estratégia digital ser bem-sucedida e fazer dinheiro online. Eu queria saber se agora tem como você passar pelo menos uma estratégia dessa para a galera que está aqui assistindo a gente. Tem como passar sim. Vamos lá. Vou dar uma dica aqui, que eu acho que já vai quebrar muita gente, que foi uma hipótese que eu levantei no e-commerce também, que a gente fez um experimento, e esse insight gerou para os caras, sei lá, 22% de aumento de conversão, dentro de um nicho específico dos produtos deles, mas que é a questão do pricing, tá? Quando o cara coloca preço é uma ciência, não só a formulação do preço, mas a exibição do preço também. Porque quando você exibe o preço, você mostra o preço, você está ativando uma série de gatilhos na cabeça do teu cliente, tá? O cara não olha para o preço e fala assim, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro para pagar. Por quantas vezes você não tinha dinheiro, mas você se virou para comprar uma parada que você achou que era incrível? Né? Ou quando você podia pagar, você falou, não quero não. Então, assim, preço é muito mais do que só os números que estão lá. Você pode desenvolver muito mais sobre isso. Se você não leu ainda, leia o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Lá ele fala muito sobre 2 princípios que eu uso muito para aumentar as conversões, que é o princípio do contraste, ou seja, o nosso cérebro, como é que o nosso cérebro funciona? O cérebro funciona de forma comparativa. Então, a gente sempre tem uma noção de uma coisa relativa a outra, certo? Então, como é que a gente usa isso largamente nos e-commerce? DX para X, né? Então, de R$100 para R$99. Então, a gente usa D para, né? Essa é uma forma de contraste.
a gente compara o segundo valor em relação ao primeiro, certo? Isso é uma técnica que é massivamente usada, mas usada de forma limitada, usada meio de forma piegas, né? Todo mundo faz, e, ok, mas meio que já vira standard, né? Já vira comum. Mas tem outras formas de você utilizar isso também. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio de economia, tá? É o princípio de economia, que é você olhar não só para o que você está mostrando, não só evidenciar o contraste lá, né? Mas você também apontar qual é a economia que esse cara está tendo. Então, a gente fala assim, eu estou de R$ 99 para R$ 50. E o cara coloca só isso. E o cara espera que você, na decisão de compra, use o teu cérebro cognitivamente para você calcular quanto é a diferença. Entendeu? Evidencia isso. Coloca lá DX para X e coloca embaixo economia de X reais. Não por cento, de X reais. Quando o cara vê que ele está economizando, sei lá, 200... Quando você fala assim, um produto de R$2.000, eu vou te dar 10% de desconto. Fala, putz, isso aí todo mundo dá, né? 10% de desconto. Isso é padrão. Aí eu falo, não, vou te dar R$200 de desconto. Fala, caraca, R$200 é coisa pra caramba, hein? R$200 dá pra comer um sushi, dá pra fazer um monte de coisa ainda, dá pra comprar e dá pra fazer um monte de coisa, né? Então, quando você coloca o número do dinheiro, né, a quantidade, a percepção de valor é outra. A percepção de valor é outra. Né? Então, esse é uma das hipóteses que a gente já testou, que aumentou lá 22% desse e-commerce, e que vale a pena você pensar no teu e-commerce se faz sentido, tá? Quando você for apresentar o preço, pensa que o preço não é só o preço. O preço tem muita coisa envolvida em torno dele. Quanto menos você exigir do cérebro do seu cliente nesse momento de decisão, mais fácil é a conversão. Então, não deixa... Às vezes o cara coloca lá o preço, coloca assim, ó, valor X mil, R$4.947,57. Ou 12 vezes de 438,52. Cara, é tanto número, o cara foi que nem Nazaré, naquele meme, sabe? Tem um monte de cálculos, assim, que nem Nazaré. Cara, confunde o cara. Simplifica. Sim. Arredonda a porra do número, perde os centavos lá, arredonda a porra do número, mas simplifica. Simplificar vai aumentar suas vendas. Quando você tira a complicação, você aumenta a conversão. Frase do meu querido Juliano Torriani. Quando você tira a confusão, você aumenta a conversão. Legal. Edu, a gente está chegando aqui ao final do papo. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, suas dicas finais para o pessoal que está assistindo a gente. Boa, legal. Galera, então olha só. Acho que foi intenso pra caramba esse papo. Teve um monte de coisa aqui. Acho que você... Quem está anotando aí, né? Quem é hacker de verdade, está anotando. Está anotando umas 3 páginas já de conteúdo que a gente passou aqui. Mas acho que se eu fosse dar um recado final para vocês, é reforçar, cara. Pensa o teu negócio como um todo e pensa principalmente que o processo de compra, a conversão... Um outro amigo meu, grande amigo meu, que trabalhei anos com ele também, trabalhando especificamente com conversão, que é o Márcio Pinheiro, ele fala isso. Ele fala o seguinte, a conversão, o número, a taxa de conversão, cara, ele é o resultado matemático de um processo extremamente complexo que é a compra. Quantos fatores estão relacionados à compra? Quantos fatores estão relacionados? Milhares. Né? A taxa de conversão, você... não, tem 10% de conversão, 12% de conversão, 8% de conversão. Cara, isso é só o substrato da coisa. O ponto é você olhar o que está por trás desse número. Por que é só 8%? Por que não é 10%? Por que não é 12%? Por que não é 20%? O que está impedindo esse cara de comprar de mim? É a copy do meu site? Eu acho também que e-commerce não tem copy. Tem copy pra caramba, Sim. tá? Você acha que, não, negócio de copy é coisa de infoproduteiro, né? Esse negócio de copy, isso aí... Cara, copy pra caramba, tá? Então, cara, a copy do meu site tá boa? Será que a usabilidade do meu site tá boa? Pô, quanto e-commerce merda que a gente entra, velho? Fala vocês que navegam aí, até você, Felipe, fala pra mim, quantos e-commerce você entra que você... Meu Deus, fica desesperado. É quase como você entrar naquelas lojas japonesas, sabe? Tem uma cacetada de coisa. Cara, inclusive... Tem uma coisa que eu faço muito. Toda vez que eu entro no site, na loja virtual, no e-commerce, e vejo que a experiência não tá boa, teve alguma coisa que me impediu de comprar, eu faço questão de ir no Instagram da loja e mandar uma mensagem
para tudo que a pessoa precisa melhorar. Semana passada eu fiz isso. Eu sempre que eu entro, eu vejo assim, ó, cara, tipo, isso daqui não tá bom. Outro dia teve um que eu entrei no site, ele tava com problema de indexação, né? Eu acho que ele tinha acabado de migrar a loja e eu não tinha feito redirect e as páginas estavam ainda com outro domínio, então quem procurava não conseguia achar. Aí eu vou lá no site, no Instagram da pessoa, mando uma mensagem, olha, cara, melhor que fosse fazer isso aqui, ó, você tá perdendo venda, tá perdendo conversão. Cara, custa R$0, né, cara? Custa R$0 você fazer um negócio desse e gera um puta valor, né, pros outros. Então, para quem tá assistindo aqui a gente também, que trabalha com e-commerce, né, se você é uma agência que tá assistindo aqui a gente... Só como agência, né? Você trabalha com e-commerce, cara, essa é a oportunidade para você vender o teu peixe, né? Só que não é vender, tipo, não, olha como o serviço fodão pode fazer por você. É você falar, cara, eu olhando o teu site, identifiquei aqui vários problemas que você pode resolver que já vai aumentar a taxa de conversão. Se você quiser, a gente pode marcar um papo, eu te apresento todos esses problemas e como você pode resolver. E no papo, pode surgir a oportunidade de você apresentar o seu serviço. Mas, cara, qual é o custo de você fazer algo do tipo e gerar aí uma cacetada de novos clientes para o negócio? Sim. Legal. Edu, queria que você deixasse também suas redes sociais, para o pessoal que quer te seguir, acompanhar o seu trabalho também. Eu acho que você faz um trabalho muito legal. Com certeza vai agregar ainda mais para o pessoal que está te assistindo aqui hoje. Obrigado. Vamos lá, então, olha só. Eu estou mais concentrado no Instagram, tá? Eu usava bastante o LinkedIn também, continuo usando o LinkedIn, estou no LinkedIn lá também, se quiser me seguir, fica à vontade. Mas eu estou mais presente no Instagram e produzo mais conteúdo no Instagram, tá? Então, inclusive, principalmente no Stories, fazendo live e tal. Eu tenho uma aula semanal também. Então, vou fazer um convite para vocês. Entra lá, @EduCostaMKT, lá no meu Instagram. E lá no Instagram, lá vai no link da bio e se inscreve para a minha aula semanal. Toda semana, toda terça-feira, eu tenho uma aula gratuita de vendas digitais e que eu mostro para você. O tema da última aula, inclusive, foi conversão, tá? Então, olha só, não perde, aproveita lá para você aprender de graça como você pode aumentar os seus resultados, cara. Então, quem quiser, fica disponível para vocês aí. Pode mandar inbox, pode mandar mensagem. Eu abro caixinha lá o tempo todo para responder a galera. Eu estou à disposição de vocês. Eu quero ajudar ao máximo. Conta comigo. Legal. Edu, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo teu papo. Obrigado pela conversa com você. Foi muito boa, realmente. Eu aprendi bastante. Eu acho que falar sobre conversão... Eu acho que conversão é um dos assuntos que a gente precisa tirar esse... Tirar esse elefante branco da sala. Exatamente, tirar esse elefante branco da sala e começar a falar, simplificar essas coisas, dizer que é possível, mostrar como faz. Então, foi muito interessante. Quero agradecer o pessoal que está aqui acompanhando a gente até agora e dizer que ainda tem muito SMV pela frente, então continuem acompanhando a Semana de Marketing e Vendas para e-commerce, beleza? A gente se vê na próxima. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.